Pedro, vai ser uma lição de peso, viu? Com todo respeito, seja bem-vindo, viu? Mas vai ser uma lição de peso hoje. Com certeza, meu querido. Tanto na questão física como na questão também espiritual. Amém, Acredito amém. disso. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Pedro, né? Já vim aqui algumas vezes na igreja do Parque Piauí. Eu congrego geralmente ali na igreja do Santa Fé. Sou membro da igreja do Santa Fé. Nós estamos em processo de construção do nosso templo, né? Nós vemos aqui como exemplo a nossa sede, o Parque Piauí, também com muita luta, muita garra, com muita vontade dos irmãos e também da comunidade, e com a bênção de Deus conseguiu construir esse templo maravilhoso aqui, né? Nós estamos também agraciados pela presença dos irmãos aqui, sejam muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Eu me sinto muito à vontade aqui, viu, Eric? Porque vocês me acolhem muito bem, sempre eu e minha esposa, e a nossa bebezinha que está chegando aí, a nossa herdeira, né? Nossa Amém. bênção do Senhor. Então, eu me sinto muito bem estar aqui nessa casa, né? Eu Amém. sinto aqui a casa do nosso pai, é a casa dos nossos irmãos e também a minha casa também. Amém, amém. Seja bem-vindo e venham sempre. A gente quer ver também a bebê vindo aqui também, vindo Com aqui na certeza. frente cantar, correr no corredor, que isso daí toda criança faz também, não tem Com problema. certeza. É Faz sempre assim. parte. Amém. Vamos à lição, né? Sim. Nessa semana nós tivemos a oportunidade de recapitular, né, de estudar, aliás, né, a lição número 6, que tem por título As Raízes de Abraão. Chegamos na linhagem inicial ali. A gente sabe que os patriarcas fazem parte dessa linhagem, mas quando se trata da linhagem de Israel, o primeiro nome que é lembrado, que inicia essa linhagem, é Abraão. Então, nós vamos começar, né, nas próximas semanas, entrar um pouco, entender um pouco a vida dele, os seus atos, o chamado de Deus para ele, mas a gente não pode começar antes sem fazer uma oração, né? Então vamos lá fazer uma oração? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos e maravilhas que o Senhor tem nos dado a cada dia. Amém, Senhor. Principalmente, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua Palavra, de conhecer as histórias dos Teus filhos que passaram por essa terra, nos dando exemplos positivos. E como somos falhos, Senhor, às vezes as pessoas falham também, mas isso também serve como exemplo para nós trilharmos o caminho correto e ouvirmos a Tua voz. Por favor, nos ajude nesse momento, para que possamos aprender mais através da influência do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para aqueles que não estão com a lição, como nós falamos, né, falamos de Melquisedeque ali, né, antes, né, falamos do livro de Hebreus, né, abra a sua Bíblia, né, para aqueles que não estão com a lição, abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, porque é lá que está o verso para memorizar, o verso central da lição dessa semana. Hebreus 11, capítulo 11, o versículo 8. Hebreus 11 é conhecido por ter a galeria da fé, né? Então, o texto diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. E aí, Pedro, antes de passar a palavra para você, algumas coisas me chamam a atenção nesse primeiro relato aqui da lição, antes de nós entrarmos nos dias específicos, e eu marquei nesse texto alguns detalhes bem interessantes, que diz o seguinte: quando chamado, ou seja, quando Abraão foi chamado, obedeceu. De cara, o autor já deixa escancarado que Abraão não titubeou, ele obedeceu esse chamado. E obedeceu, como diz no final do versículo, sem saber para onde ia. Você já reparou que menino novo, né? Toda vez que você dá uma ordem para ele, e às vezes até o adolescente, um pouco adulto, toda vez que você dá uma ordem para ele, geralmente vem seguido de uma pergunta: para quê? Por quê? Para onde? Qual o objetivo? Vários questionamentos. E nós vemos um personagem que não questionou. Não questionou. O que você tem a dizer sobre isso, Pedro? Eu separei aqui alguns apontamentos em relação só mesmo a esse verso-chave, né? Só o verso-chave já daria para a gente discutir aqui a manhã toda, porque a palavra de Deus ela é muito profunda. A primeira coisa que eu queria destacar em relação ao verso-chave é que diz assim, ó, pela fé. Aí você pode perguntar, mas o que é fé, Pedro? O que é fé para você? O que é fé para Deus? E nós temos no próprio livro de Hebreus a definição de fé, né? Em Hebreus capítulo 11, verso 1, ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção naquelas coisas que você não vê. E foi exatamente isso que Abraão fez. Ele não via o que ia acontecer, ele estava inteiramente nas mãos de Deus, ele ia para um lugar que ele não conhecia o que era, ele ia para
recebeu uma herança que ele não sabia que herança seria essa ainda a princípio, e ele confiou e obedeceu, como disse o Eric, né? E eu achei muito interessante essa parte de você ter convicção naquelas coisas que você não vê, né? Quantos de nós aqui, todos nós aqui vivemos numa geração em que a gente tem convicção em coisas que a gente não vê. Nós não vimos Jesus Cristo andar sobre as águas, nós não vimos Jesus Cristo ressuscitar as pessoas, nós não vimos Jesus Cristo curar muitas pessoas. Os milagres de Jesus Cristo nós não vimos presencialmente, mas nós pela fé contemplamos através da palavra de Deus e nós acreditamos. E eu me lembrei, estudando esse verso-chave, de uma passagem quando Jesus Cristo já havia ressuscitado e ele aparece aos discípulos. Quando ele vai lá e ele fala com Tomé, por exemplo, e diz assim: Tomé, você acredita porque você está vendo. Bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Então, a nossa fé, ela é muito mais valiosa, muito mais preciosa para Deus, quando nós confiamos de forma completa e plena nele. Mesmo se nós não estarmos vendo, nós temos uma promessa de um lar celestial para cada um de nós. E nós não vemos esse lar celestial ainda. Dizem que, na Bíblia fala que na nossa mente não passou nem pelo nosso coração imaginar o que está reservado para cada um de nós. Mas hoje nós estamos aqui porque nós queremos tomar posse dessa promessa, ainda sem ver. E o segundo ponto que eu separei foi a questão da obediência, né? Como Abraão não questionou, ele não quis saber detalhes da promessa de Deus, ele simplesmente obedeceu. Será que eu e você temos essa mesma disponibilidade de obedecer o chamado de Deus para nós hoje, que é pregar o Evangelho, sem questionar, sem colocar empecilhos? E o que é interessante na palavra de Deus é que nós somos justificados pela fé, mas nós somos santificados pela obediência. A obediência é um ponto muito relevante nesses capítulos iniciais do livro de Gênesis. Se a gente for relembrar aquilo que nós já estudamos nesse trimestre, né, nós vemos que a obediência a Deus ela apresenta alguns detalhes interessantíssimos, porque a maioria das histórias conta com essa necessidade, essa expectativa da obediência dos personagens principais. Quando vemos Adão e Eva, a expectativa de nós, como leitores, quando vemos a história, é que no momento quando Deus fala, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, a gente fica esperando, não obedeçam a Deus, e eles, em algum ponto, desobedecem. Quando Deus fala para Caim, para que ele cuide do irmão, não faça mal, não deixe que o mal tome ele, nós ficamos com a expectativa que ele obedeça a orientação de Deus, e ele falha. Quando nós vemos Noé sendo chamado, ele obedece ao chamado de Deus, porém aquele povo que vivia com ele não obedece. Não obedece. Então, veja só como a obediência ela permeia várias e várias histórias da Bíblia e permeia, eu creio que a sua vida. Porque a cada dia nós somos testados, nós somos colocados à prova para ter a nossa vida avaliada, né? Faz parte da vida do cristão. E sobre essa questão do chamado, é interessante que o autor da lição ele vai falando aqui sobre esse termo vá, né? E aí os textos iniciais, vai de Gênesis 12, você pode abrir a sua Bíblia agora em Gênesis 12, a gente vai ler alguns trechos durante aqui o estudo, né? Por exemplo, o versículo 1 de Gênesis 12 já começa falando o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus sempre convida o ser humano para sair da inércia e tomar uma atitude, para ir a algo, ou de encontro a algo, ou em algum lugar. Nós fomos chamados em algum momento da nossa vida, né? Alguns, claro, tiveram o privilégio de nascer em berço cristão, mas nem todos tiveram esse privilégio. Mas mesmo os que nasceram e os que não nasceram, em algum momento são chamados para tomar uma atitude. A cada sermão, a cada mensagem, a cada lição estudada, nós somos convidados, nós somos convocados a sair da inércia, a ir e tomar uma atitude. E eu lembro de dois chamados importantes na Bíblia. Esse primeiro, que é o de Abraão, chamado para sair de onde ele estava, e nós vamos já falar o porquê que ele teve que sair de lá, e ir para um lugar novo que Deus haveria de apresentar, que Deus daria como presente. No Novo Testamento, eu lembro de um chamado importantíssimo também. Quando Cristo, prestes a voltar para o céu, ele fala para os seus discípulos, ide.
ele manda sair também da inércia. Ele fala para os discípulos saírem da posição que eles estavam e da contemplação de Cristo e sair para algum lugar, tomar uma atitude, se movimentar para fazer algo em meio à obra. Veja só, então, como sempre somos chamados a fazer algo. E aí eu quero perguntar para você, Pedro, para todos aqui, o microfone está aí, quem quiser comentar, fique à vontade, né? Para poder participar. Quem estiver aí nas redes sociais também pode comentar aí no YouTube. Marlete, se puder, fica de olho aí, se alguém comentar, trazer a mensagem também. E eu pergunto para você, Pedro, para todos, eu faço a seguinte questão: por que Deus chamou Abraão para sair da terra que ele estava? Será que ele não poderia fazer algo naquela mesma terra? Será que ele não poderia fazer uma obra na vida de Abraão, onde ele estava? Enfim, por que será que Deus chamou Abraão para sair daquela terra? Olha, é interessante você falar nesse ponto, viu, Eric? Porque foi um dos pontos da lição que mais me chamou a atenção. Foi onde eu, na verdade, onde mais me identifiquei com Abraão. Porque é o seguinte, nós estamos vivendo nesse mundo, é um mundo que não oferece muitas coisas para a gente. É um mundo que já está caído há muito tempo mergulhado no pecado, há muito tempo que as pessoas não se voltam mais para Deus, a iniquidade tem se alastrado por aí, muitas coisas ruins têm acontecido, e a gente se pergunta, como eu posso ser um missionário, como eu posso fazer diferença numa sociedade como a que eu vivo hoje? E aí a gente entra num paralelo, a gente entra num conflito. Por quê? Porque nessa situação aqui específica de Abraão, ele precisava sair da terra dele, da parentela dele, por um simples motivo, Eric. Ele precisava reconhecer quem ele era. Ele precisava estabelecer quem era o Abraão. Quem era o Abraão? Ele era aquele lá de Ur dos Caldeus, ele era aquele que vem da descendência do povo de Babel, de Babilônia, ou ele era um servo do Senhor? Aquele que estava sendo levantado para criar uma nação santa, sacerdócio santo do povo de Deus. Então, nessa situação específica de Abraão, era necessário, sim, que ele saísse da sua parentela, que ele saísse do local onde ele estava, porque ele ia ser mais influenciado do que influenciar. Então, essa é uma grande questão para eu e como você, como cristãos. Em determinados momentos da nossa vida, a gente se torna influenciador de pessoas, mas em determinados momentos a gente é influenciado. Quantas vezes o povo de Deus se misturou com outros povos pagãos e acabou adotando as mesmas condutas que eles adotavam? Quantas vezes isso não aconteceu na Bíblia, né? Relatado na Bíblia? Isso acontece na nossa vida diária também. Em alguns momentos a gente se mistura com algumas pessoas, se relaciona com algumas pessoas pela necessidade, porque temos que trabalhar, temos que estudar, mas em determinados momentos aquilo ali acaba trazendo uma maldição para a nossa vida. Por quê? Porque em vez de nós estarmos influenciando essas pessoas para o bem, trazendo elas para próximo de Deus, a gente já passa a desenvolver os mesmos comportamentos que essas pessoas desenvolvem. E algumas coisas que são repugnantes para Deus, a gente começa a olhar com um olhar e dizer assim, não faz tão mal, né? Não faz tão mal, essas pessoas estão querendo ser felizes também. A conduta delas também não é tão errada. Então a gente começa a ceder algumas coisas. A gente começa a ceder em alguns pontos. E eu acredito que para Abraão era a mesma coisa. O chamado para Abraão era muito, muito, muito importante. Porque Abraão ficou conhecido como o pai da fé, sim, mas também como o pai de multidões, o pai do povo de Deus. Todo aquele que hoje se declara povo de Deus, que se declara filho de Deus, teve sua origem na aliança que Deus fez com Abraão. Alô. Então era necessário que ele realmente saísse do local onde ele estava, para que ele pudesse desenvolver essa obra. Primeiramente, para ele identificar quem ele mesmo era, né? A sua identidade junto com Deus. Alô. Bom dia, feliz sábado a todos. Feliz sábado. Pedro e Eric, todos. Às vezes eu fico me perguntando assim, né? Esse ponto que você falou. É difícil a gente ser santo né? no meio do povo da gente, né? As pessoas não acreditam. E às vezes eu fico me perguntando por que Abraão teve que sair, por que ele não fez a diferença, ele não podia fazer a diferença onde ele estava. Por que a gente não consegue ser cristão no meio do povo que não são cristãos? Como Daniel. Daniel já foi diferente. Daniel saiu e foi fazer a diferença e influenciou, em detrimento de ser influenciado. Ele não se deixou levar, não é? E isso que Deus requer de nós. Eu fico me perguntando por que alguns de nós, naquele tempo também, se deixaram se levar pelas crenças pagãs, pelos costumes. Por que a gente não faz a diferença onde a gente está plantado?
né? É uma coisa para a gente se pensar. Que Deus nos chamou para isso. Exatamente. Aí eu fico me perguntando, por que Abraão teve que sair, né? Vou te fazer de ti uma grande nação. Por que Deus teve esse propósito de ter que tirar Abraão de lá? Edmilson, sabia que quer comentar também? Edmilson. A gente sempre ouve, né, que cada caso é um caso, né? Então, o caso de Daniel, né, Daniel não ia se tornar uma multidão, né? Então ele era um foco de luz a brilhar nas trevas, né? Não, eu entendi a sua pergunta. Certo. Não, mas você está certo aí nesse caso, né? A gente tem que influenciar e não ser influenciado. Então, Abraão foi chamado porque ele tinha uma missão, né? Aliás, Deus tinha um propósito para ele, transformar ele no seu povo e, a partir dele, crescer como um todo. Então, quando aquele povo crescesse, se multiplicasse e formasse uma nação, aquela nação seria a luz do mundo. Essa era, acredito que era o propósito de Deus para Abraão e a nação de Israel. Então, não teria condições de Abraão crescer ali, né? À medida que ele fosse crescendo ali, os filhos, netos e tudo mais, aquele mundo ia como é que eu ia dizer, ia Sufocá-lo. Sufocar, essa é a palavra, ia sufocar essa nação. Então ele diz, olha, você vai para lá, e lá você vai crescer, e aí, a partir de então... Pronto, aí... Exato. Então ele disse, aí ele vai para lá e lá vai começar a crescer. Então os ensinamentos vai ser dado para aquele grupo fechado. Então um grupo fechado que vai aprender todos os ensinamentos, os costumes, as leis de Deus. Depois que essa nação aprender, que souber de tudo isso, então é que vai ser a luz que Deus queria que ele fosse. Mas mesmo por onde Abraão ia passando, ali na terra de Canaã, ele ia, então, erigindo altares que ia mostrando, olha, aqui passou Abraão. Abraão passou a vida dele toda, depois Isaac, depois Jacó, testemunhando para aqueles cananeus. E quando eles voltaram do Egito, era para eles terem reconhecido, assim como tinha o profeta lá, Balaão. Muito bem, muito bem. Importante esse chamado, importante o propósito de Deus para a vida de Abraão, dele fazer uma nação, e até hoje, né, o nome de Abraão é reconhecido, é lembrado, é estimado por muitas e muitas pessoas, né, muitas, além do judaísmo, cristianismo, muitas fontes religiosas ainda se referem a Abraão como uma peça-chave e relevante, né, nesse propósito de uma grande nação, né? É o cumprimento, né, da promessa de Deus de que dele seriam feitas muitas nações, né? E as nações da terra seriam abençoadas, né? Mas a gente vê uma experiência, né, um momento, né, da vida de Abraão que talvez não tenha sido tão positivo, né? Talvez o pai da fé deu alguns passos para trás nesse caminho da fé, né? E foi justamente nessa experiência que ele teve, logo ao chegar em Canaã, quando encontrou uma terra, né, e viu que aquela terra estava passando por um momento de fome, né? E meio que as histórias se repetem, né? A gente depois vê, né? Exatamente. As pessoas indo ao Egito por conta de fome na terra onde estavam, né? Isso. Tipo, provavelmente vai ter a oportunidade de falar um pouco das outras histórias no decorrer do trimestre, né? Mas conta de um momento em que Abraão teve que ir para o Egito e uma preocupação que ele teve, né? Talvez nem tanto pela fome, mas uma preocupação que ele teve de perder sua vida por conta da sua meia-irmã ou da sua esposa? Fale um pouco para a gente dessa experiência. Olha, aí, Pedro, e quem quiser também comentar. Curioso em relação a isso é que
Abraão é considerado o pai da fé, né? Mas a gente pode ter total e completa certeza que o legado de Abraão, tudo que ele fez, tudo que ele deixou de lembrança para nós, de ensinamento para nós, é graças a Cristo Jesus. E todos nós, quando alcançamos a salvação, é por causa de Cristo Jesus. Porque Abraão, assim como eu e você, era um homem pecador, um homem cheio de defeitos, um homem cheio de fraquezas. E quando se viu nessa situação, que ele estava à beira de passar fome, né? À beira de passar fome, apesar de ele já ser um homem de posses, né? Lá no capítulo 12 ainda a gente vê que Abraão já saiu da terra dos caldeus, já com algumas posses, né? Com alguma caravana o acompanhando, alguns servos, escravos e tudo mais. Mas ele estava numa situação difícil. E aí você pode perguntar assim, será que eu faria diferente? Vendo que uma terra vizinha minha está cheia de prosperidade, cheia de riqueza, cheia de alimento, e eu estou aqui passando fome com todo o meu povo. Então Abraão, podemos dizer que ele se desviou do plano de Deus nesse momento e foi para a terra do Egito. E o que é mais interessante nessa história é que o pai da fé, aquele que estava sendo chamado para ser uma bênção para outras pessoas, terminou sendo maldição. Olha só que coisa curiosa. Abraão, naquele momento, ele estava sendo convidado a Deus para ser um canal de bênçãos. E quanto mais ele fosse abençoado, mais ele abençoaria tanto o seu povo, ali diretamente, como os povos ao redor, né? Como o Edmilson falou. Ao caminho que ele ia passando e levantando, erigindo altares, ele ia dando testemunho de Deus para aqueles povos ao redor. Mas nesse contexto específico do Egito, Abraão não só trouxe maldição para o Egito, como ele trouxe maldição para a sua própria esposa. Ele mostrou para Sarai, naquele momento, que Sarai era descartável. E que ele seria capaz de tudo para proteger sua própria vida. Por quê? Porque ele era o homem do chamado. Olha só que curioso. Então, Abraão foi capaz de fazer tudo isso. Ele mentiu, ao mentir, trouxe maldição para o Egito e mostrou para sua esposa que ela não era tão importante para ele. Ele foi capaz de mentir a ponto de deixar que a sua esposa fosse levada cativa, praticamente, para o harém do faraó. E naquela situação, Sarai se sentiu descartável por Abraão. Então foi uma situação muito difícil, uma situação realmente, foi uma prova muito grande que Abraão passou, e ele identificar que não era só o Abraão que estava sendo chamado, mas o filho da promessa nasceria de quem? De Sara. Então Sara era tão importante quanto Abraão para essa promessa que Deus tinha de levantar um povo a partir de Abraão e Sara. Então ele conseguiu reconhecer depois disso, mas depois de muita luta, e as histórias se repetem, como o Eric falou, né? Você vê a questão da fome, né? Que também se repetiu lá na época de José. Você vê que através do Egito, Deus abençoou as nações ao redor para tirar a fome das pessoas através de José. E agora ele vai e sai da rota, Abraão sai da rota que Deus tinha determinado para ele, e de dizer o seguinte: Abraão, tu vive pela fé. Confia que nessa terra que eu te mandei tu ir, e aí lá vai ter fome, sim, vai ter dificuldades, mas o nosso Deus vem e diz para ele assim, ó, não tenha medo. Como ele diz para mim e para você, assim que nós iniciamos a jornada cristã, nós passamos por muitas dificuldades, nós passamos por contradições, nós passamos por revolta da nossa família, eu mesmo na minha casa, que sou o único adventista, muitas críticas, né? Muitas palavrinhas, muitas piadinhas, muitas coisas. Acredito que minha mãe e meu pai estejam assistindo agora, mas graças ao bom Deus, eles respeitam hoje a minha religião. Amém. E a minha crença por causa da minha convicção. Eu não ando vacilando, né? Procuro não vacilar de dizer uma coisa num dia e viver outra coisa no outro dia, né? A questão de honrar o meu pai e minha mãe aumentou muito, as que 3 vezes mais do que eu já honrava eles depois que eu conheci a Cristo. Então, Cristo tem feito a transformação na nossa vida e nós devemos levar isso para outras pessoas, influenciando para o bem. Mas, nesse caso, Abraão trouxe foi maldição. Pois é, eu também achei muito interessante, né? Importante esse ponto que eu nunca tinha observado, né? O Abraão, um homem da fé, como humano também, como todos nós, temos os nossos pontos vacilantes na hora da circunstância, né? Deus não falou que era para ele ir para o Egito, né? Deus não tinha dado essa ordem para eles. Ele deixou de obedecer.
nesse momento, deixou de confiar na providência divina, né? Saiu dali, não era para ele ter saído dali de Canaã, ele foi para o Egito. Deus não tinha mandado ele ir para lá, né? Aí chegou lá, já começou a bagunça, né? Aí já começou os problemas. Na hora que começa a desobedecer, aí é uma cascata de problemas, e não só para ele, como ele disse, mas para quem estava ao redor, para o faraó, para todo mundo lá, né? É terrível. Nós vemos aí na história de Abraão, que se a gente observar, nesse ponto, nesse momento, ele deixa de aparecer, então, ali, talvez não, com certeza, outras histórias que Deus, com certeza, tinha preparado para Abraão naquele momento. Então, naquele momento ali, ele fugiu da sua fidelidade para com Deus, né? Até porque o Pedro já falou aí que trouxe maldição, né? A sua mulher foi... Isso, os milagres que poderiam acontecer naquele momento, porque ele foi chamado para a promessa. Então, ali Deus tinha outras histórias a acontecer ali, que com certeza serviriam também de lições para cada um de nós, né? E muitas vezes nós travamos também em nossas vidas histórias que poderiam acontecer com os nossos vizinhos, né? De muitas vezes atos que a gente poderia estar fazendo aos nossos vizinhos, amigos, e muitas vezes não fazemos. E ali Deus muitas vezes deixa de agir em nossas vidas. Talvez alguma bênção que você fica pedindo a Deus, e Deus não cede, porque talvez atos pequenos que a gente deixa de fazer em nossas vidas, né? Tem um trecho aqui que o autor da lição fala, só para a gente concluir essa parte e já ir para a próxima. Ele fala o seguinte: o Abrão que deixou Canaã contrastava com o Abrão que havia deixado Ur. Aquele Abrão que havia deixado Ur, sem questionar, agora, por um momento de fome, começa a tomar suas próprias decisões e sair da terra que Deus havia chamado. Quantas e quantas vezes nós acabamos tomando decisões incorretas, porque achamos que o nosso jeito de fazer as coisas é o melhor. E nem sempre é. Da maioria das vezes não é. Então, a gente tem que estar sempre atento à orientação de Deus, à voz do Espírito Santo, às mensagens, às vezes, claríssimas que Deus nos manda, dizendo o que nós devemos fazer, como devemos proceder, para que a gente não caia na tentação de cometer erros e falhas como Abrão cometeu. Mas o importante, para a gente fechar, pelo menos da minha parte, é que mesmo... mais uma frase aqui que eu achei interessante do autor é que, ainda que um grande homem cometa erros, ele não é abandonado por Deus. Então, tenha isso em mente. Mesmo que cometamos algum tipo de erro, alguma falha, e isso pode acabar fazendo parte da nossa vida, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre disposto a nos reerguer, nos mostrar o caminho. Sabe quando a criança cai e a mãe vem logo, já começa a vir bater, limpar assim tal, já soprar a ferida, se teve alguma machucada? Deus nos trata dessa forma. Ele fica atento, de olho. Se caímos, ele nos levanta, nos ergue, nos mostra o caminho, nos faz um afago, um carinho e diz: vai, agora vai e continua o teu caminho. Assim como continuou Abraão. Eu queria só ressaltar aqui, que você está já fechando aí, a frase bem aí que o Pedro falou, né? Que Abraão era o pai da fé, mas tudo aquilo que aconteceu, só aconteceu pela graça de Cristo. E a gente vê isso nos erros. A Bíblia, ela não é um conto de fada no qual os heróis nunca erram. A gente vê aí na Bíblia que todos esses homens que foram grandes heróis da fé, e a Bíblia está falando aqui de Abraão também como esse da galeria dos heróis da fé, mas também cometeu erros, para mostrar que sem a graça de Cristo, nenhum propósito de Deus chegaria, então, à sua conclusão. Porque homens são falhos. Então, nós, como seres humanos, também falhamos, mas temos que confiar piamente na graça de Cristo, que ela nos restaura. E falando sobre essa graça, bom que Edmilson trouxe esse tema, essa história de Abrão e Ló e a decisão sobre a terra, ela fala muito sobre a graça de Deus. Em determinado momento, Abrão volta, né, para a terra, né, ou seja, retoma o caminho que Deus havia proposto lá no início, quando chama ele para sair
da terra de Ur, né? E chega um ponto que precisa ser tomada uma decisão importante, porque a caravana era grande, né? A família era grande ali, né? Ló tinha ali os seus parentes, os seus gados, enfim, todos os servos, como você citou, e Abraão também, né? Apesar de serem da mesma família ali, mas o pessoal estava bem de vida ali. Mas uma situação interessante, ali não dava mais, segundo a Bíblia, ali não dava mais para que eles ficassem ali tão juntos, né? Teriam que se espalhar pela terra. E interessante, espalhar pela terra, povoar aquela terra. E aí eles são convidados a tomar uma decisão. E parece que Abraão agora começa a retomar os trilhos de uma vida positiva. Porque Abraão foi o chamado, ele foi o chamado por Deus. Era ele quem tinha, digamos, o direito de escolher aonde poderia ficar. Ele poderia, ali Deus dando aquele presente, a gente já vai falar sobre isso, ele poderia escolher onde ficar, né? E eu lembro de algumas vezes, em alguns acampamentos, né, principalmente acampamentos bravadores, que já teve oportunidade, né? Os mais espertos, às vezes, já ficam de olho ali no melhor lugar, né? Né, Marcelo? Assim, quando vai acampar em retiro, né? Já fica de olho ali no melhor lugar para quê? Se chover, não vai alagar no local, ou se ficar próximo ali do refeitório, né? Algumas decisões são relevantes a ser tomadas num acampamento, né? E Abraão tinha esse direito, digamos assim, mas ele não o fez. Ele tomou uma atitude bem interessante, né, Pedro? Assim, deixou com que Ló tomasse a decisão. Por que será? Como é que foi essa experiência e por que, como foi observar essa experiência de Ló escolhendo ali aquela terra, aquele local? Por que ele escolheu o local que ele escolheu? Fiquem à vontade aí para... Muito bem, interessante. Eu acho fascinante a história de Abraão, porque ela ensina muita coisa para a gente, né? É uma história longa, é uma história que tem altos e baixos, e tem também muito sobre a graça de Deus, né? Como Deus derrama a sua graça e como Deus usa pessoas para derramar a sua graça, né? Que foi o que aconteceu nesse caso aqui de Abraão e Ló, né? Nós vimos o relato dessa história, onde o Eric falou aqui que a terra não suportava mais eles juntos, porque já estavam prosperando muito. Olha só, as bênçãos de Deus já se revelando. Eu acredito aqui que da história do Egito até essa história da separação de Ló e Abraão, percorreram-se alguns anos, né? Percorreram-se algum tempo. Então, foi um tempo suficiente para que o gado prosperasse, multiplicasse, reproduzisse, e ali já estava dando divergência entre os pastores de cada um, né? E como o Eric brilhantemente falou aqui, nós temos a preeminência de Abraão, né? Ele é o chamado, ele foi o homem da promessa. É através dele que vai se formar o grande povo de Deus, a grande nação de Deus. Mas ele decidiu dar o direito de preeminência na escolha para Ló, né? Eu acredito muito que essa sessão da escolha que Abraão fez tem muito a ver com o que ele já tinha passado, né, recentemente. Ele, por suas próprias decisões, decidiu sair de Canaã para ir para o Egito. E quando ele fez essa escolha própria, né, que não eram os planos de Deus para a vida dele, ele não confiou na decisão de Deus para a vida dele, ele acabou fazendo burrada, né? Acabou fazendo coisa errada e trouxe muitas consequências ruins, tanto para ele como para outras pessoas. E agora nós estamos dentro de uma decisão, né? Sempre que nós temos que fazer uma decisão, uma escolha na nossa vida, nós podemos fazer nossas próprias escolhas ou esperar que Deus escolha por nós, né? Colocar nossas escolhas nas mãos de Deus. E eu acredito que foi isso que Abraão fez. Abraão sabia que Deus tinha o melhor para dar para ele agora em diante. Então, Abraão estava sendo transformado a cada dia pelos exemplos e pelas coisas que ele fazia, pelas coisas que Deus revelava para ele. Ele tinha uma intimidade profunda com Deus. Então, quando ele cedeu o direito de escolha para Ló, ele sabia que Deus tinha algo muito melhor para ele. E foi o que aconteceu. Ló, por outra tomada, né? Ele foi lá e escolheu o que estava mais agradável aos seus olhos. As planícies, né? Aquilo que poderia lhe beneficiar financeiramente, materialmente, aquilo que poderia lhe dar um retorno no presente, e Abraão vivia do futuro. Então, quando você vê a escolha de Ló comparada com a escolha de Abraão, você vê que um vivia realmente pela fé e o outro vivia pelos seus próprios interesses, né?
Ló, ele queria enriquecer, ele queria estar próximo de uma cidade próspera, que era Sodoma e Gomorra. Ele queria visibilizar o seu comércio, visibilizar uma localidade em que ele daria mais conforto para a sua família. Enquanto Abraão ia continuar vivendo de promessas, ia continuar vivendo, confiando exclusivamente em Deus, né? Então, é interessante a gente analisar que existem dois caminhos para a gente seguir, né? Ou a gente faz as nossas próprias escolhas e vai arcar com essas consequências, com certeza, ou a gente vai deixar as nossas escolhas, as nossas decisões nas mãos de Deus, confiando que Ele tem o melhor para nós. Foi exatamente isso que aconteceu. Também, né, Ló, em contrapartida do tio, diferente do tio, né? Ele devia ter dado, né? Deixar o tio, por ser mais velho e tudo, tomar a dianteira. Não, meu tio, você escolha primeiro, né? Em respeito, em tudo, mas não. Ele cresceu os olhos logo, né? Como o irmão disse, pegou o melhor lugar, nem respeitou tanto assim, nem considerou o tio, né? Ambicioso, né? Essa história, ela num aspecto espiritual para a nossa vida, ela fala sobre duas situações. Aquilo que nós desejamos e aquilo que nós esperamos. Veja só, por várias e várias vezes, a gente tem o costume de impor a Deus aquilo que nós desejamos para a nossa vida. E às vezes a gente comete esse erro, né? Seja uma família, seja um bem material. O errado não é desejar essas coisas, mas é como nós nos relacionamos com Deus com relação àquilo que desejamos. Se nós impomos a Deus para que Deus nos dê, e caso Deus nos dê, a gente se revolta com Ele, ou a gente fica na expectativa de Deus derramar a sua graça e conceder para nós, se for positivo para a gente ou não. Nessa história, Ló se preocupou em desejar a terra. Então ele observou, como você falou, Pedro, a planície, todas as questões aí que você abordou, e ele escolheu, ele desejou, e a gente sabe que isso acabou trazendo alguns problemas, né? A gente vai falar de um daqui a pouco, mas durante o trimestre também vamos falar de outros. Mas Abrão, ele esperou em Deus. Ele esperou que Deus derramasse através da sua graça o melhor que ele tinha para Abraão. E aí eu volto para o aspecto espiritual de nossa vida. No dia a dia, nós temos mais desejado as coisas e imposto a Deus o que queremos, ou nós temos esperado a graça dele para nos dar aquilo que será melhor para nós? Abraão esperou, e a história daqui da lição vai nos mostrar que talvez tenha sido uma sábia decisão naquele momento, né? Com certeza. Interessante, Eric, é que isso que você falou é muito verdade. Quando a gente deseja as coisas. Muitas vezes a gente deseja algo, a gente toma uma decisão em relação a adquirir aquela coisa, ou tomar posse daquela coisa, e começa a orar a Deus para que Deus abençoe. Então aquilo ali, muitas vezes, não era o que Deus queria para a nossa vida. Mas a gente já termina impondo as coisas para Deus de uma forma vertical, né? De baixo para cima. Diz assim, Senhor, eu vou tomar essa decisão, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar essa casa, ou eu vou adquirir algum bem, e o Senhor abençoe, Senhor. Então a gente impõe para Deus que Ele abençoe as coisas que a gente escolhe, quando Deus que deveria escolher para nós, porque Ele é que é o sábio, Ele é que é o nosso Pai, que sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para nós, né? E exatamente. Irmão, eu fico me perguntando aqui, se caso fosse Ló a escolher, Abraão, se fosse Abraão o primeiro a escolher, ele teria escolhido o que Ló escolheu, ou ele teria ficado com aquela opção que ele ficou? Né? Porque já as terras lá, a Ló escolheu, porque ele olhou para as campinas e viu a pastagem, e como o irmão Pedro falou aqui, ele viu a cidade que ficava próxima. Então, quando Ló escolheu as campinas de Moabe lá, a proximidade,
ele decidiu deixar de ser um nômade, porque ele veio e habitou em Sodoma, ele não ficou mais peregrinando como Abraão. Então, eu acredito que a escolha de Abraão ainda, mesmo Ló dizendo, não, eu quero aquelas campinas, Abraão não teria escolhido, porque Deus não chamou Abraão para habitar em cidades. Deus chamou Abraão para peregrinar, para ser um nômade, até que ele se estabelecesse quando fosse dado por posse. E Ló não. Ló, ele escolheu morar em Sodoma, e as campinas serviria para o seu pasto. Mas a escolha de Ló foi deixar a vida de nômade. O que é mais o ponto-chave dessa questão da escolha entre Ló e Abraão, se Abraão escolheria as campinas, ou se ele escolhesse primeiro, né? Ou se Ló escolheria essas campinas, eu acho que o determinante é o que diz no verso, acredito que no capítulo 15. Capítulo 15 ou 14, onde fala, no finalzinho, que fala que aquele povo de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores, pessoas de um coração ruim, ou seja, são pessoas que não iam trazer uma vida espiritual tranquila para quem escolhesse morar perto deles. Né? O 13:13 fala que os homens de Sodoma 13:13, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Realmente, então, a decisão, a gente já começa a ver que a decisão de Ló não foi uma decisão muito positiva, porque no próximo tema da lição, nós vemos que há um conflito, há uma guerra, e provavelmente aqui, como o autor diz, né, no caso, ele afirma, né, a primeira guerra declarada na Bíblia, né? A gente vê um conflito lá no início das histórias bíblicas de Caim e Abel, mas aqui é uma guerra, aqui é um conflito, né, de 4 reis contra 5, né? E esse conflito de forma espiritual também confere aí um pensamento aí, quem sabe, para o grande conflito que nós vencemos. Nós não vamos entrar muito nesse contexto. A questão aqui era o domínio sobre a terra. Sempre os povos querendo controlar a terra, querendo controlar quem está naquela terra, o que deve acontecer. A gente está vivenciando isso nesses dias, né? Nós vemos aí o que tem acontecido aí naquela região do leste europeu. Mas o Edmilson levantou a questão se ele tivesse escolhido outro ponto, ou se não, se realmente, no fundo, Abraão já queria mesmo o local onde ele acabou ficando, tal. Nós vemos que a terra onde Abraão ficou onde ele estava, né, onde estava o seu acampamento, ficou fora desse conflito, né? E o autor da lição, ele traz algo bem interessante, né? Que a razão para a neutralidade de Abraão é que para ele aquela terra não havia sido conquistada por armas, né? Ele não teve que lutar para ter aquela terra onde ele estava naquele momento. Aquela terra onde ele estava naquele momento foi um presente de Deus. Foi um presente da graça de Deus. Então não havia motivo para entrar em conflito como os outros povos estavam ali em conflito. E aí, onde aqueles outros povos onde havia sido conflito, Sodoma e Gomorra, estavam envolvidos nisso. E aí nós lembramos que Ló estava ali no meio daquele conflito, no meio da terra onde estava tendo problemas. E ele foi levado cativo ali por conta daquela guerra e sofreu por conta disso. Olha só como uma escolha pode afetar a vida durante anos e anos. E esse não foi o primeiro problema. Mas falando desse problema específico, né, sobre isso, a gente tem que ter muita atenção nos nossos dias. Porque uma decisão errada que eu tome hoje pode gerar problemas na nossa vida, assim por diante. Não sei se vocês já ouviram naquela teoria oriental sobre o efeito borboleta, né? Que uma batida de asa de uma borboleta num lado da Terra pode provocar uma ventania no outro lado do planeta. Não é mais ou menos isso, estou parafraseando aqui. Mas olhe também, às vezes, uma pedrinha que você jogue no meio de um rio, né? Quando você joga ela começa a provocar ondas e ondas se propagando por toda a área onde está espalhada aquela água. Então, uma pequena decisão que pode parecer simples para você, pode parecer correta até, pode trazer problemas e consequências gigantescas, né, Pedro? Exatamente, isso aí que tu falou é muito importante, porque assim, aos olhos humanos,
todo mundo ia dizer que Ló fez a melhor escolha, né? Todo mundo ia dizer que Ló, rapaz, Ló escolheu bem demais, porque estava lá nas Campinas, tem um pasto para os animais dele, e ele vai armar as tendas dele, vai ser um local tranquilo, vai trazer um certo conforto para a família, vai deixar de ser nômade. Quem é que gosta de ser nômade? De estar todo tempo num lugar e amanhã no outro lugar, desmonta tudo e arma tudo em outro lugar. Ninguém gosta de fazer isso. Então isso é para tirar a gente da zona de conforto. E o que Ló estava querendo fazer era entrar na zona de conforto. Ele estava entrando na zona de conforto e não viu as consequências que poderiam ter de ele estar numa terra que poderia ser desejada por outras pessoas. Olha só, Abraão tinha em mente que ele ia estar numa terra onde foi dada por Deus e que não era um objeto de desejo de outras nações conquistarem por força, por armas. Mas a de Ló, sim. A de Ló é tanto que já tinha uma cidade estabelecida ali. Então, o mesmo pensamento que Ló teve de prosperar naquela terra, outras pessoas também poderiam ter, e aí poderia se formar o que nós estamos estudando agora, nessa lição aqui de quarta-feira, que foi exatamente essa guerra, né, que se formou por causa da cobiça, da soberania. Como eu já falei aqui uma vez aqui numa pregação aqui no Parque Piauí, como a guerra é um intento do coração humano, porque ela quer dominar as outras pessoas. Todo mundo quer ter o domínio de tudo, quer estar sob o controle das coisas. Então, a guerra era nada mais do que era pela soberania da terra. E quem tivesse a soberania da terra ia ser o homem mais poderoso, né? Então, se formaram coalizões, alianças para se guerrear e tomar posse dessa terra. A mesma terra que Ló cobiçou por objetivos materiais. E não poderia ver e nem poderia prever que ia acontecer tamanha desgraça sobre a vida dele, de ser levado cativo, toda a sua família, todos os seus servos, tudo que ele tinha ia ser levado cativo no meio de uma guerra que ele, sim, não provocou, mas ele praticamente buscou isso ao escolher estar próximo de nações tão malignas como aquelas, né? E Abraão tomou uma decisão muito correta nesse ponto, porque ele poderia ficar com medo daqueles povos que estavam em conflito virem para cima do seu acampamento, para a terra onde ele estava. Mas, mais uma vez eu lembro, aquela terra que ele havia recebido, ele não tomou por força, ele recebeu de Deus. E ele não entrou em conflito, porque ele sabia que Deus estava no controle. E aquele mesmo Abraão, que foi chamado, tomou uma decisão incorreta quando foi para o Egito, talvez tenha aprendido bastante com essa lição. Nesse momento, espera a orientação de Deus e fica num ambiente especial para ele, que não sofreu com o conflito e não precisou com que ele lutasse para que defender aquele local. Ele teve apenas que tomar a decisão de resgatar o seu sobrinho, que havia se metido em uma confusão grande, né? Mas Deus, de forma maravilhosa, abençoou Abraão, que conseguiu resgatar de forma ali, bem positiva, né? Quase como aqueles filmes de resgate, né? Aqueles filmes de resgate que às vezes aparecem de noite, os soldados ali resgatam alguém ali que está trancafiado. Deve ter sido mais ou menos assim, imaginando como é que foi isso, né? E aí ele traz Ló de volta e tira ele da guerra. E aí a gente entra no final aqui da lição, que é aquela abordagem que a gente falou lá no começo sobre Melquisedeque, um personagem que nós já citamos aí no trimestre passado, que surgiu, né, que aqui nessa história surge do nada, mas que traz lições bem interessantes, né, como o seu nome, sua origem, o seu cargo, porque fala que ele era um rei e sacerdote, né? Do Deus Altíssimo. Exatamente. Mas é um rei sacerdote que não se tem origem e não se sabe para onde foi depois. Então, ele não estava vivendo o propósito de Deus na sua vida naquele momento. Mas ao passar por tudo aquilo, alguns anos se passaram, algum tempo se passou, e ele aprendeu com a lição, agora ele está sendo colocado como um tipo de Cristo. Por que não? Porque ele foi o resgatador, ele foi o libertador do seu sobrinho Ló. Então ele está sendo agora um canal de bênção para outras pessoas. E quando Abraão passa por toda essa tribulação, de passar pela guerra, de ter que invadir um acampamento inimigo, resgatar um ente querido seu, agora ele precisa de paz. E o que é que Deus manda para ele? Um sacerdote, rei de Salém, rei da paz, que vai trazer conforto para ele e trazer as palavras de bênçãos de Deus, que ele seria abençoado e que todos os seus inimigos iam ser colocados debaixo dos seus pés. Olha só que maravilha. E o que é que Abraão faz em relação a isso? Quando não se tem notícia anterior a isso sobre dízimos,
Abraão, por gratidão por essa bênção que ele estava recebendo, a renovação da bênção de Deus, ele, por gratidão, ele devolve o dízimo de tudo que ele tem para o Melquisedeque, né? Olha só que curioso. E o interessante é que Melquisedeque, ele não vem da linhagem de Levi, né? Mas ele recebeu o primeiro dízimo da Bíblia, porque ele era sacerdote e Abraão já tinha essa noção de que, ao ele entregar uma parte do que ele tinha, a 10ª parte do que ele tinha, ele estava entregando não só a 10ª parte, mas a sua vida nas mãos de Deus. Isso daí tem essa história, essa atitude de Abraão de dar o dízimo ali a Melquisedeque. Isso é uma inversão de valores dos tempos que nós vivemos gigantesca. Porque muitos cristãos, e às vezes muitos de nós mesmos, adventistas do sétimo dia, temos a tendência a pensar que se nós devolvemos o dízimo, seremos abençoados. Eu não vou dizer que isso não é verdade. Mas o que nós devemos entender, e essa história nos ensina, é que por inverso, nós né? ser, é o contrário. Nós já somos abençoados e por isso eu devolvo os meus dízimos e as minhas ofertas. Muito bem colocado. Essa inversão de valores que o mundo hoje está em conflito, porque o mundo quer barganhar com Deus as suas bênçãos. E acha que, fazendo boas obras, acha que devolvendo seus dízimos, suas ofertas, fazendo alguma atitude boa, vai merecer de Deus alguma coisa. E ao contrário, você deve fazer essas coisas porque Deus já te deu tudo que você precisa. Nós precisamos aprender isso uma vez por todas. Que devolvemos a Deus aquilo que Deus já nos deu. Olha só, se a gente for olhar para a nossa vida, né, desde o nosso nascimento, olha o tanto de coisa que Deus já nos deu. Para cada um de nós, cada pessoa, mesmo aquelas pessoas que passam por várias e várias dificuldades, eu sei que são assim, tem pessoas que têm fardos diferentes do nosso, mas tenha certeza de uma coisa, Deus derrama bênçãos na sua vida. Com certeza. Eu não sei quais, mas derrama, na minha, na sua. Então, por isso, em gratidão a isso, e em gratidão a tudo que aconteceu ali na vida de Abraão, ele foi grato e devolveu aquilo. Não era um presente, como o autor fala, não era um presente para Deus, era um presente de Deus. Né? Uma graça de várias graças que Deus já havia dado a Abraão, ele apenas devolve em forma de gratidão. Existe uma palavra que define muito, muito o que é dízimo, né? Chama-se reconhecimento. Reconhecimento do que Deus faz por nós, reconhecer que Deus é o Criador e é o dono de todas as coisas, e que Ele nos abençoa, independente de devolvermos o dízimo, sim. Mas o nosso coração se torna mais grato e mais próximo de Deus quando nós devolvemos em gratidão por tudo que Ele faz. E não porque devolvemos para receber algo em troca. Nós já recebemos todas as bênçãos que nós poderíamos receber. E a maior delas, nós temos o dom da salvação em Cristo Jesus. E isso já aconteceu, isso não vai acontecer ainda. Então, se já aconteceu, devemos ser gratos por isso e devolver o que pertence a Deus, porque assim nós estaremos lutando contra o nosso egoísmo e contra a nossa avareza, que são coisas que vão tirar muitas pessoas do céu, infelizmente. É verdade. Para a gente fechar, porque o tempo já é nosso inimigo nesse momento, né? Está nos batendo à frente ali. Na lição de sexta-feira, às vezes a gente acaba passando, a gente não fala um pouco da lição de sexta-feira. Mas tem uma pergunta bem interessante, e eu quero trazer essa pergunta para vocês, é uma pergunta de reflexão, para a gente pensar durante a semana. Abraão foi chamado para ser bênção para a família dele e para todas as famílias da terra, né? Para aquela nação que iria iniciar, mas, por consequência, para todas as famílias que fossem influenciadas pela experiência de Israel. E aí a pergunta, e eu lembro um pouco do que a irmã Demília falou lá atrás, né? Como nós podemos ser bênção para aquelas pessoas que estão ao nosso redor nesse momento? Ou como podemos ser bênção para as pessoas a qual nós somos chamados para pregar a mensagem? Enfim, como nós podemos ser bênção para alguém? Avalie sua vida, pense no que você pode fazer para ser bênção, porque com certeza oportunidades não vão faltar, e Deus vai lhe mostrar a cada dia como você pode ser bênção na sua vida e para a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe e te use para ser bênção. Pedro, obrigado, né, por você ter estado conosco aqui. Deus abençoe também sua vida. Foi uma honra, né, porque sempre falar da palavra de Deus de uma forma mais aprofundada, trazendo ensinamentos para a nossa vida,
essas são grandes bênçãos que Deus nos reserva, né? E em relação a essa questão de nós podermos ser bênção para outras pessoas, pense na seguinte frase: eu sou abençoado por Deus porque eu sou presenteado por Deus. Deus me presenteia diariamente com coisas. Então, como é que eu posso ser bênção para outras pessoas? É compartilhando esses presentes que Deus me dá. E aí você pode trazer isso para uma maneira geral ou para maneiras específicas. Tudo que você recebe de Deus, compartilhe para outras pessoas. Assim você vai estar sendo um canal de bênção. Amém. Deus seja louvado. Pedro, eu vou pedir para você fazer oração, para a gente concluir. Vamos ficar de pé para orarmos e concluirmos esse momento de estudo da palavra. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, porque Tu és bom e Tua misericórdia dura para sempre. Nós somos grandemente abençoados por Ti, e nós começamos essa aliança contigo através de Abraão, Senhor, porque o Senhor chamou Abraão para ser o pai da Tua nação. E hoje nós estamos aqui, não somos somente filhos de Abraão, mas somos filhos de Deus, através de Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, pelo dom da salvação em Cristo. Nós te agradecemos também pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos pelo dom da vida, pela nossa saúde e disposição que Tu nos dá a cada dia de Te servir de todo o nosso coração. Continua com essa programação aqui, que o Senhor possa abrandar os nossos corações, quebrantar os nossos corações, para estarmos sempre mais pertinho de Ti. É isso que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém.